Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A palavra que nos vai ajudar a viver melhor este dia é adorar. Adorar é silenciar o coração diante do mistério, é reconhecer a grandeza de Deus e deixar-se envolver pelo seu amor. Adorar é curvar-se, não ter medo, mas por gratidão. É deixar que o coração se incline diante da luz que dá sentido a tudo. Irmãos e irmãs, neste dia de Natal do Senhor, adoremos o recém-nascido deitado na manjedoura. Ele, de facto, nos traz a verdadeira alegria, a paz e o amor. E esta dimensão plena da sua presença entre nós
deixa-nos a garantia que com Ele venceremos tudo. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Assim inicia Isaías a sua primeira leitura de hoje. E mais do que nunca, a verdadeira paz, ela vem de Jesus e é comunicada a cada um de nós, para que possamos também ser construtores da paz das nossas famílias, das nossas comunidades, no mundo em que vivemos, para que possamos ficar mais cheios do Senhor dentro do nosso coração, reconhecendo a nossa condição humana, tantas vezes contrária àquele que é o projeto de Deus, supliquemos a sua misericórdia, o seu perdão. Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Filho do homem, que conheçais, que compreendes as nossas faltas e fraquezas. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Vós que fazais, Filho do Pai, de todos nós uma família universal. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, e na terra paz aos homens que ama o Senhor. Glória, glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que amam o Senhor. Por vossa imensa glória nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, vos damos graças,
terra paz aos homens que amam o Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que amam o Senhor. Vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens que amam o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criastes o homem, e de modo ainda mais admirável o renovaste, fazei que possamos participar da vida divina do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação e diz a Sião: o teu Deus é Rei. Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém.
O Senhor descobre o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Viram a salvação do nosso Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos, quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança. A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E de novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorem-no todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João, veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, dei-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, dizendo: é este que eu dizia, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste dia do Natal do Senhor, dia em que celebramos o nascimento de Jesus, somos convidados, uma vez mais, a ouvir aquele anúncio que foi feito pelo anjo aos pastores. Anuncio-vos uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Esta alegria que encheu o coração dos pastores e que os levou apressadamente a Belém para verem com os próprios olhos aquilo que escutaram pela boca do anjo, é a mesma alegria que invade os nossos corações neste dia tão solene do seu nascimento. De facto, ele é o Logos, o Verbo que se fez carne, veio habitar no meio de nós, e nós vimos a sua glória. Glória unigênito do Pai. A glória de Jesus não está nas honras deste mundo. A glória de Jesus manifesta-se
através dos seus gestos e palavras, que ao longo da sua vida pública Ele vai transmitir a toda a criatura. Por isso aqui, daquele menino frágil, envolto em panos, deitado numa manjedoura, contemplamos o desprendimento, contemplamos a humildade suprema, contemplamos a pobreza, e como dizia São Francisco de Assis, fez-se pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E a pobreza é o sentido desse estar completamente desprendido, com o coração livre, para poder acolher a Jesus, que é a riqueza maior da nossa vida e a alegria plena que nos enche na totalidade o nosso coração, a nossa história, e nos leva também a ser comunicadores desta alegria aos outros irmãos e irmãs. E neste dia também contemplamos no menino de Belém a paz. Aquela paz que não é fruto da guerra, da violência, da desordem, das mortes, da insegurança, que não é fruto de massacres que vão prejudicando a vida humana e destruindo o planeta Terra, essa casa comum, tantas e tantas vezes falava o Papa Francisco. Mas a guerra é este amor vivido na sua plenitude. Por isso, no menino de Belém, contemplamos a alegria, contemplamos a paz, contemplamos o verdadeiro sentido do amor. Foi num ato de amor extremo que Deus Pai enviou o seu unigênito ao nosso encontro, nascido de mulher, como dizia o autor da carta aos Hebreus, nascido de Maria, aquela que favoreceu e deixou que o Verbo de Deus se fez carne para assumir através dela a nossa natureza humana, para dignificar esta natureza, para nos tornar participantes da vida em Deus, da família, a grande família dos homens e mulheres que, pela graça do próprio Jesus, se tornam filhos e filhas do mesmo Pai. E é através desta mensagem de Natal do Senhor que Ele convida-nos sempre e cada vez mais a fazermos esta caminhada. Os pastores, logo que os anjos cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados, partiram apressadamente para Belém. Não há como nos determos, parados, quietos, estagnados no tempo e no espaço. Há que ir, de facto, ao encontro do Senhor. Ele vem ao nosso encontro permanentemente. Mas é necessário também que haja uma caminhada, um caminho que é feito, e feito com consciência, com responsabilidade, para que neste encontro aconteça a verdadeira mudança que deve acontecer em cada um de nós. Os pastores vão contemplar Maria e José e o menino deitado numa manjedoura, assim como o anjo tinha anunciado. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em panos, deitado numa manjedoura. E é este menino que eles adoram. Esta adoração é que fomos chamados e convidados pela dinâmica própria, através da catequese para este dia do Natal. Adorar o Senhor é inclinar-se diante dEle, é reconhecer que Ele de facto é o Salvador do mundo, é aquele que vem de encontro à nossa fragilidade humana para nos fortalecer e para nos tornar mais dignos e participantes da felicidade que é a grande alegria que nos vem
do próprio Deus, que é comunicada gratuitamente aos nossos corações. Que neste dia do Natal do Senhor, possamos cada um de nós enchermos-nos totalmente da alegria que nos vem do presépio, da manjedoura, do menino que ali se encontra. Que possamos enchermos-nos totalmente da sua paz. Esta paz que diz não à guerra, que destrói, aniquila a vida humana e do próprio planeta. A paz que nos leva a ser construtores de uma sociedade nova, uma sociedade convicta que todos têm os mesmos direitos, todos devem ser respeitados na sua dignidade humana e que todos devem ser valorizados no seu dia-a-dia e na sua existência enquanto peregrinam por este mundo. Independentemente da faixa etária na qual se encontram, todos de facto devem ser respeitados. E por fim, irmãos e irmãs, é o dia em que nos encontramos para, nas famílias, poder celebrar este acontecimento. O encontro da família deve ser sempre um encontro muito rico, rico nas palavras, rico nos gestos, ricos na acolhida, rico até mesmo naquilo que colocamos ao dispor daqueles que se encontram conosco. E é neste encontro de família devemos, de facto, contemplar Jesus, sempre presente no meio de nós. Ele tem um lugar especial na nossa mesa, na nossa casa, no nosso viver de cada dia. E este lugar especial é a grande manjedoura, onde, de facto, Ele quis e quer nascer o nosso coração. E a alegria, a paz e o amor revelado em Jesus, deitado na manjedoura, sejam constantes, hoje do seu nascimento e ao longo de toda a nossa existência humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E ao professarmos a nossa fé neste dia, às palavras "e se encarnou", quem puder faz uma genuflexão, quem não puder faz uma vénia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Pôncio Pilatos padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Irmãos e irmãs caríssimos, neste dia de festa tão solene, contemplemos o menino que nasceu e apresentemos-lhe as nossas orações, dizendo com alegria: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
pelo Papa, pelos bispos, presbíteros, diáconos e fiéis, para que contemplem no menino de Belém aquilo que fez de nós filhos de Deus, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que fazem as leis ou as aprovam, para que aprendam à luz deste Natal a defender e a promover a vida humana, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas crianças que perderam os seus pais, para que encontrem a seu lado quem as ame, e lhes fale do menino e do Natal, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que neste dia estão tristes e sozinhos, para que reconheçam em Jesus o Salvador e o adorem como verdadeiro Deus, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que sejam mensageiras de Jesus menino, que nasceu de Maria, a Virgem Mãe, oremos, irmãos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor Jesus, que fostes enviado ao mundo para lhe trazer a luz do céu, acolhei as nossas súplicas pelos homens de quem vos fizestes irmão. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Oremos. Aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos,
neste dia solene de Natal, em que nasceu para nós a verdadeira paz e reconciliação, e se institui entre os homens em plenitude do culto divino, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para contemplando a Deus visível aos nossos olhos, sejamos arrebatados no amor do que é invisível. Por isso, os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Céus e terra cantam seu imenso amor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. E bendito seja Cristo Salvador, que seu nome vai ser o Redentor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa Ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso Bispo Armando, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos hoje Júlio Gomes, Francisco Rezendes, seu filho, Luís Miguel, almas do purgatório e familiares falecidos. E de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que durante a sua vida procuraram amar Cristo e seus irmãos, e agora cantam eternamente os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos cantar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias.
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis nos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja hoje e sempre convosco. A paz que nos vem do menino deitado na manjedoura, uma paz que deve ser comunicada. Saudemo-nos na sua paz. O pecado do mundo. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo, hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Rapidamente, um agradecimento. As toalhas novas que se encontram em todos os altares da nossa igreja paroquial Nossa Senhora da Luz são oferta da equipa de limpeza para o nascimento de Jesus. A confecção das toalhas, Dona Tibúrcio e Ana Paula Rezendes. Há verduras. Beatriz Pontes, Armando, Elizabeth Amaral, Carlos Alberto, Miguel, paroquiana das Capelas, paroquianos dos Finais da Luz, José Vieira. A ornamentação: Délia, João Gonzaga, Pedro Fita, Sônia, João Maria, Maria José, Emiliana, José Vieira, Carlos Sena, Gonçalo, Cecília, Mário Jorge. Um agradecimento e os parabéns também pela ornamentação da nossa igreja, pelas toalhas, pelo presépio, pela manjedoura que se encontra diante dos nossos olhos, diante do altar do Senhor. A todos quantos, de facto, um sincero e profundo reconhecimento pelo trabalho que tiveram, que sem dúvida deixa mais bela a nossa igreja paroquial, como também as luzes que foram colocadas do lado de fora e o presépio, fruto da Junta de Freguesia, que o elaborou e colocou ali de uma maneira mais pública aos que por aqui passam. Ao nosso grupo coral, uma vez mais, um agradecimento pela animação do canto litúrgico na noite de ontem e de hoje também, como sempre, fazendo com todo o seu amor, com todo o seu primor. Aos nossos acólitos, as nossas meninas e o nosso jovem Pedro, aí muito eficaz, que de facto vocês possam sentir a alegria do Natal do Senhor dentro dos seus corações. Aqueles que nos acompanham através da internet, nomeadamente no Brasil, também algumas pessoas no Canadá e na América estão a acompanhar as celebrações.
Um Santo Natal repleto da presença de Jesus, que vem trazer à Terra a alegria, a paz e o amor. Para todos vós, os meus votos e todos os familiares. E agora vamos pedir ao Senhor a sua bênção para nós. Após cada invocação, responderemos Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho e fez resplandecer neste santo dia o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado, ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Deus que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos concede o dom da sua paz e do seu amor e vos torna um dia participantes da Igreja Celeste. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recorde que no próximo domingo, festa da Sagrada Família, a missa será no horário do meio-dia. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças
Oh.